Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Quarenta e três. Versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Brasil, tu és escolhido como nação que Deus formou para o seu louvor. Deus tem feito a nação brasileira como nação adoradora. E quando as nações olharem para essa nação, eles vão ver uma natureza de adoradora. E eles aprenderão a como adorar ao Senhor com a nação brasileira. Mas Deus tem uma promessa para esta nação. Ele diz aqui que para esse povo escolhido, Ele vai dar um rio. E eu quero falar desse rio. Quero falar desse derramar do Espírito Santo. Quero falar de algo que Deus escreveu na minha própria vida, uma mensagem profética que Ele escreveu na minha própria vida. E eu quero que você entenda que existem alguns exemplos para isso biblicamente. Oséias, em Oséias 12:10, diz: pelo ministério profético eu propus símiles. A vida de Oséias, como nós falamos pela manhã, foi uma comparação entre a vida de um homem com a sua esposa e Deus e a nação de Israel. Pela vida, pelo casamento de Oséias, quando ele foi buscar uma prostituta para se casar, santificou ela, teve filhos, ela voltou à prostituição, ele voltou a trazê-la, a santificá-la. Essa vida que ele levou, embora não tenha pastor são na face da terra, que iria dizer para Oséias que ele estava ouvindo Deus, quando Deus falou para ele buscar uma prostituta para casar. Imagina, você falar com o seu pastor: pastor, Deus falou para eu escolher a minha esposa lá na zona de prostituição. Filho, com certeza é um espírito de engano. Mas a vida de Oséias como profeta seria uma vida onde a própria vida dele era uma mensagem de Deus, uma mensagem profética. No caso de Jeremias, teve vários momentos na sua vida que ele teve que fazer coisas, e essas coisas que ele fez, tipo comprando um cinto de linho, que era a zorbinha da época. Deus falou para ele comprar um novo cinto de linho. Então ele foi lá, comprou a zorbinha nova, colocou, e Deus disse: não metas na água. Sabe o que significa isso, né? Colocar a cueca e não lavar. E lógico que a pergunta é: Deus, quantos dias que eu vou ter que usar esse negócio? Depois de um tempo, Deus falou com ele: agora você vai pegar esse cinto de linho, sua zorbinha, e você vai levar para as montanhas perto do rio, que era o rio Eufrates. E ele teve que levar lá para a Babilônia
500 quilômetros, colocar na fenda de uma rocha. Obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus, e quando ele obedeceu ao Senhor, ele voltou. Lá a palavra do Senhor veio de novo para ele: vai buscar aquele cinto de linho. Ai! Ele só sabia que ele tinha que desfazer do cinto, deixar lá. Com certeza ele pensou: será que eu vou achar? Mas fez a caminhada, 500 quilômetros, chegou. E quando ele chegou lá, encontrou o cinto de linho, tudo apodrecido. A palavra diz: então veio a palavra do Senhor a Jeremias: assim como eu fiz apodrecer esse cinto de linho, farei apodrecer o orgulho, a soberba de Israel. E assim como o cinto se apega aos lombos do homem, farei com que este povo se apegue novamente a mim. Ele estava onde? Babilônia. Onde que Deus levou o povo de Israel para acabar com a sua soberba? No cativeiro? Babilônia. Jeremias foi usado por Deus para profetizar o caminho do cativeiro. Já estava determinado, agora não tem volta. Uma vez que Deus chegou e falou: chega. E por isso ele falou para Jeremias: nem interceda por eles mais. Já está determinado, não tem volta. Eu quero te falar, eu não estou falando isso, que eu vou falar, tudo isso que eu estou falando, e que eu vou falar, porque eu quero chamar a atenção para mim. Muito pelo contrário, me constrange. Eu prefiro não falar de mim. Mas tem uma história que Deus escreveu na minha vida, que para você entender o que Deus vai fazer, você tem que ouvir a história. Em 1996, o Senhor começou a colocar a gente à procura de uma novidade em ministério. A gente tinha saído, tinha passado por uma transição ministerial, e orando e buscando ao Senhor, nós ouvimos dele uma frase: o Rio do Leão. E quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei muito animado. Deus, isso é tremendo. E dentro de mim, pensando como normal, eu pensei: ministério Rio do Leão, igreja evangélica Rio do Leão, ministério internacional Rio do Leão. E cada vez que eu falava Rio do Leão, borbulhava dentro de mim. Até ligamos para uma irmã que intercede por nós desde 1994, e eu falei: que tal Rio do Leão? Ela estava no telefone na casa dela, de repente eu ouvi, caiu o telefone no chão, e eu só ouvia. Passou uns 10 minutos, não conseguindo eu falar com ela, eu deixei e falei mais tarde. Ela falou, na hora que eu falei Rio do Leão, caiu e ficou numa unção de riso até. Eu gosto desse tipo de sinal. Eu acho que coisas assim são sinais proféticos do Senhor. Então eu sabia que eu estava ouvindo do Senhor Rio do Leão, mas eu não sabia o que é, porque ao mesmo tempo que eu estava pensando ministério Rio do Leão, igreja evangélica, eu pensei sobre o nome, porque o rio fala do fluir do Espírito Santo, o livre fluir do Espírito Santo. É a nado, não é nos tornozelos, não. E eu pensando: Deus, o Senhor está começando a derramar o teu rio, sim, mas na minha vida eu não estou conhecendo isso como outros lugares que eu estou ouvindo. Eu estava pensando em Toronto, Pensacola, outros lugares no mundo, alguns lugares na África, na Coreia e tal. E do leão, leão fala de autoridade e poder. Leão fala de cego ver, surdo ouvir, morto ressuscitar.
leproso ser purificado, é a autoridade e poder pleno. Eu falei, peraí, eu vou ficar na minha porque essas coisas não estão acontecendo ainda não. Então Deus, eu vou ficar tá, Rio do Leão, mas vamos deixar engavetado isso aí para ver o que vai acontecer. Tempo passou, um dia estávamos orando em Londrina, pela igreja de Londrina, pela igreja da nação, e a minha esposa, que não é dado a ter muitas visões, de repente, ela viu um leão entrar onde nós estávamos, grande, imponente, olhou. Depois continuou. E isso foi tão marcante para ela, que ela chegou a comentar depois como é que foi e tal. Eu sei que ela não fala muito de visões, então foi algo que confirmou primeira vez que tínhamos ouvido falar de um leão presente numa reunião assim. Nessa época era 96, a gente não estava vendo essas coisas. Aí depois de um ano, 97, minha esposa mais uma vez, ela foi convidada para ir para o Canadá, participar de uma conferência de mulheres, chamado Rios de Vida. E lá, numa noite, convidaram as mulheres do Brasil para a frente. É um lugar que cabe umas 3.000 pessoas, um pouco maior que esse lugar aqui. E, embora aqui me lembra muito, não um pouco, me lembra muito daquele lugar. E a gente estava lá, ela estava lá e foi à frente. Chegou do lado direito do palco e foram orar com ela e mais uns 3 ou 4 que estavam lá. No que oraram com ela, caiu. Agora você tem que conhecer a minha esposa. Ela não é de dar uma quedinha de misericórdia, não. E não vem com a tua mãozinha pesada, porque ela é capaz de tirar e dizer, sai da carne. Chegou lá, ela ficou 2 horas no chão sem poder se mexer. Imediatamente quando ela caiu, saiu um pastor desse lado, foi para lá. Ele começou a gatinhar em volta dela. Ele rugia. Como leão. Não estou querendo escandalizar ninguém, mas é isso que aconteceu. E ele falava em inglês, Leo is in Rio. O leão está no Rio. O leão está no Rio. Ela ligou para mim aquela noite quando ela chegou. Alguns dias depois nós fomos para lá, eu e os meus filhos fomos ao encontro dela. E nós sabíamos que Deus estava confirmando o que tínhamos ouvido corretamente. Ele estava dizendo para nós, Rio do Leão. E eu me alegrei, porque eu gosto de saber coisas objetivas de Deus. Como alguém que está num ofício profético, eu não quero falar coisas que podia ser. Eu espero as confirmações de Deus para falar aquilo que é. Eu aguardo. Então, quando ela falou comigo e isso foi confirmado, eu falei, Deus, isso é tremendo. O Senhor está falando do Rio do Leão, mas que é o Rio do Leão? Tá, eu sei que é Rio do Leão, mas que é o Rio do Leão? Passou um tempo, quando nós chegamos de volta no Brasil, Deus me deu uma palavra. Ele disse, eu vou te dar um shofar, e no primeiro dia do ano de jubileu, você vai tocar o shofar e profetizar, flua Rio do Leão. Nem sabia naquela época quando que era ou não era um ano de jubileu, quando começava o ano judaico, eu nem estava ligado nisso. Aí foi pesquisar um pouquinho, fiquei sabendo dia 1º de outubro, ia iniciar o ano judaico. Aí era sim o ano de jubileu para Jerusalém, o ano que celebrou 3.000 anos de Jerusalém. Falei, tá bom. Aí alguém me entregou, não estou querendo te escandalizar, um berrante, o shofar brasileiro. Não fica assim porque Deus se agradou, tá?
que sacrilégio! Não, é o que eu tinha. Aí nesse dia 1º de outubro, peguei e chamei algumas pessoas para a nossa casa e flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. E assim fizemos 12 vezes, porque o Senhor tinha falado para fazer isso. Eu esqueci de uma coisa. Volta a fita. Não ali, volta a fita aqui. Quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, ou no Canadá, a gente em seguida foi pelos Estados Unidos para visitar alguns familiares e voltamos por Toronto. E lá em Toronto, eu fui para uma sala de intercessão. Eu gosto de ir em conferências para a sala de intercessão, porque lá você vai ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja. E lá eles estavam falando sobre um novo mover. Agora, gente, eu estava vendo em Toronto coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha um rapaz num corredor durante a adoração que ficava assim. E a pouquinho eu estou olhando assim, achando estranho, dali a pouquinho ele sai, chega lá atrás, some. Eu acho que ele foi no banheiro. Você pode imaginar ele entrar lá no banheiro e o susto. Mas dali a pouquinho ele está no corredor de novo. Isso tudo durante a adoração. E porque lá eu aprendi, não julgue a manifestação sem falar com a pessoa, sem saber o que está acontecendo. Conversaram com ele depois, ele dizia, eu não sei porquê, mas quando eu estou no meio da adoração, parece que explode das minhas entranhas esse como saudação ao Rei dos Reis que já está chegando. Eu estou saudando Jesus. Jesus merece isso. Merece ser saudado assim. Então, quem vai discutir com o rapaz? Quem mais coçou para fazer isso? É que eles não têm a ginga brasileira para fazer Jesus, Jesus, eles não têm a mesma ginga. Mas vamos ensinar para eles. Eu estava lá vendo essas coisas, e nessa sala de intercessão eu estou ouvindo uma pessoa atrás da outra falar, vem uma outra onda do Espírito Santo muito maior do que está acontecendo aqui. Eu pensei, como é que pode ser isso, meu Deus do céu? Eu que já não participava, a minha vida cristã foi tudo dentro de igrejas históricas. Eu não tinha visto, até 1993, eu não tinha visto coisas sobrenaturais. Eu não tinha visto curas, eu não tinha visto pessoas libertas, endemoniamento, essas coisas, e os sinais de Deus, eu não tinha visto essas coisas. Eu estou vendo isso lá no Canadá, pensando, como é que vai ser muito mais que isso? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Mike, quando vem esse novo mover, e vai vir, quantas vezes maior?
que vai ser? Qual é meu número de multiplicação? E dentro de mim bateu o número 12. Nessa época eu não conhecia, não tinha nem ouvido falar de G12, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Como eu tenho, as correntes se encontrarão, porque é coisa de Deus. Eu sei que nessa hora bateu o número 12, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 cestos recolhidos na multiplicação de pães e peixes, 24 anciãos, múltiplo de 12, 120 no cenáculo, quando desceu o Espírito Santo, um múltiplo de 12. 12. Aí o Espírito Santo perguntou: vocês sabem com quais águas se compara esse derramar em Toronto? Pois sim, todo mundo tem falado de Niágara, as cataratas de Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E eu pesquisei, houve profecias nos anos 80 que, assim como as cataratas de Niágara, haveria um derramar do Espírito Santo do Canadá, no Canadá, e iria despejar para a nação dos Estados Unidos. Aconteceu quando Deus fez o que fez em Pensacola. Agora, era 1997, eu estava ouvindo isso e o Espírito Santo falou: você lembra a primeira vez que você foi para as cataratas do Iguaçu? Sim, 1985. Você lembra a comparação que os guardas florestais fizeram entre as cataratas do Iguaçu e as cataratas de Niágara? Eles falaram que uma esposa de presidente dos Estados Unidos foi para lá e olhou vendo as cataratas do Iguaçu, disse: tadinha de Niágara, porque as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores do que as cataratas de Niágara. E o Espírito Santo falou: assim como as cataratas de Niágara profetizam ao mover que você está vendo, vem um novo mover que será 12 vezes maior, e será como as cataratas do Iguaçu. Eu me alegrei, eu falei: Deus, isso é tremendo, e agora eu estou entendendo o que é Rio do Leão, é a promessa do derramar do Espírito Santo 12 vezes mais do que nós estamos vendo aqui. Ótimo! Mas se é tudo subjetivo, se isso é minha cabeça, aí eu saí de lá com uma ordem de Deus, e aí que eu devia ter falado, para profetizar e tocar o shofar, profetizando o fluir do Rio do Leão. Que assim fizemos com o shofar na minha casa, dia 1º de outubro, tocando flua Rio do Leão, flua Rio do Leão, 12 vezes, porque Deus tinha falado que vai ser 12 vezes mais. Interessante, no final daquele mesmo mês, foi para Londrina um homem chamado eu não acredito, Lawrence. Obrigado. Quer pregar? Aqui ela deve ter ouvido. Me ajuda, eu precisava. Lourenço Kong, de Singapura, e eu fui convidado para traduzi-lo. Que vergonha, me deu um apagão, gente. E ele estava pregando e eu traduzindo. Sábado à tarde, dia 31 de outubro, ele profetizou sobre todos os pastores presentes, terminou e olhou para mim e disse: tem mais alguém? Olhei, não vi mais ninguém. Falei: bem. Pôs a mão na minha cabeça, orou, liberou a unção do dia, e aí ele profetizou: tu és o leão de Londrina, levanta e ruja. Eu sei que eu não sou o leão da tribo de Judá, e nessa época eu não usava jubinha, mas eu sou leãozinho.
Nesse dia eu não levantei, eu caí e chorei, porque eu vi que Deus estava confirmando a palavra que Ele tinha falado. No outro dia, 1º de novembro, nós fomos para a Argentina, para uma conferência de avivamento que tem todo ano na Argentina com Ed Silvoso. E fui mais uma vez para a sala de intercessão, dirigida pelo Chuck Pierce. E lá, nesta manhã, Chuck disse, vamos adorar o Senhor? E começamos a adorar. E porque eu era um grande desconhecido, não conhecia nenhum dos intercessores nacionais já conhecidos com seus livros e tudo, ministrando e tal, eu levantei as minhas mãos e fui para adorar, legal. Não estava nem aí, eu não vou ver esse povo mais. Eu estou lá adorando e de repente... eu pensando dentro de mim, ai meu Deus. Eu acho que já machuquei. Aí eu fiz isso talvez uns 20 segundos. Eu fiquei 20 minutos assim, pensando, Deus, eu estou endemoniado. E não é um dos pequenininhos. Eu já tinha ministrado um pastor endemoniado, com plena manifestação demoníaca. Isso tinha gerado temor em mim, ao ponto de eu clamar a Deus, Senhor, se tem alguma coisa escondida, algum pecado que eu não sei, alguma porta aberta, eu quero que o Senhor me convença do meu pecado e me liberte. Eu pensei, justamente o Senhor escolheu aqui, publicamente, na frente de todo mundo. Mas eu estava pensando, Senhor, manda o profeta. Manda o profeta aqui, que profeta vai dar para expulsar esse tribufu. E nada do profeta vir. De repente, comecei a falar línguas que eu nunca tinha falado. E eu pensei, agora eu sei que eu estou endemoniado, porque diz na palavra, o espírito do profeta, só que eu não estava controlando nada. Eu já tinha deixado esse controle para o Espírito Santo. Quando não terminava e não vinha o profeta, eu parei e pensei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí que finalmente eu consultei ao Senhor, né? Teria falado muito antes, se eu tivesse apenas consultado antes. Chegou o momento e Deus começou a falar, Mike, você está me ouvindo agora? Eu, tô. Você vai acreditar no que eu vou falar agora? Vou. Vai prestar, fala que eu estou prestando atenção. Aí eu fui arremessado para o chão. Nisso eu me vi voando por cima do rio Iguaçu. Eu sei que era porque eu tinha visto fotos aéreas do rio e das cataratas. Então lá estou eu em cima voando. Chego num lugar que chama Garganta do Diabo, a divisa das cataratas brasileiras com as argentinas. Nisso, mergulhei. Cheguei lá embaixo pensando eu vou mergulhar na água, mas não. Eu dei um salto lá embaixo como um leão. Quando eu levantei as minhas mãos, olhei e não eram mãos, eram patas de leão. Nisso eu olhei para baixo e vi as águas subindo lá de baixo. E, nisso, visão moderna, deu um zoom lá para o espaço. Não sei se no corpo ou se no espírito,
Mas deu um zoom e lá estou eu vendo o Brasil, a terra brasileira, e desse ponto as águas subindo e inundando toda a nação. Eu clamava a Deus, nós precisamos do teu avivamento. Nessa hora eu comecei a chorar e prantear, porque eu entendi que essa promessa do Rio do Leão era para a igreja brasileira, para a nação brasileira. E eu falei, Deus, nós precisamos, como nós precisamos do avivamento, mas Senhor, uma coisa eu te peço, manda o fogo de santidade junto. Chega de escândalo, chega de pessoas que andam no poder, mas não recebem a santificação do mesmo Espírito que dá o poder. Manda, Senhor. E eu clamava, chorava. Pois bem, voltei para o Brasil, fui para casa e deixa eu falar certo, isso. Algum tempo depois, eu recebi um convite daquele Lawrence Kong para ir para Singapura. E fui em março de 98 para Singapura. Foi legal, conferência legal, legal conhecer um povo novo, legal conhecer uma igreja crescendo em células. Fiz a conferência, voltei. No que eu voltei, eu tive que passar uma semana na África do Sul. E fui para conhecer uma família missionária que morava em Pietermaritzburg. E em Pietermaritzburg, esse casal resolveu me levar para um local, um parque nacional chamado Drakensberg. E Drakensberg fica no interior da África do Sul, beirando o país ilhado chamado Lesotho. Eles me levaram para esse parque e a caminho, logo saindo, por alguma razão, meu espírito estava um tanto preocupado. Havia um incômodo no meu interior. E eu ali, o que é? Finalmente eu olhei para a senhora e eu perguntei para ela, escuta, o que significa Drakensberg? E ela falou para mim, Drakens significa dragão. Berg é a morada dele, é onde ele fica. Pode ser a morada ou a caverna do dragão. E nisso eu lembrei de Apocalipse 12:7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? O dragão e seus anjos, e eles prevaleceram. Eu sei que eu não sou aquele Miguel, mas nesse dia eu fiquei incomodado de ser Miguel sendo levado para a caverna do dragão. Eu pensei, eu não sei se eu estou a fim de ir nessa caverna do dragão não. Dali a pouquinho, talvez uns 20 minutos, eu pensando sobre isso, perturbado um tanto no meu espírito, nós chegamos na estrada a uma placa que dizia Lions River. Eu falei, para, eu tenho que tirar uma foto dessa placa, porque Lions River significa Rio do Leão. Olhei e falei, gente, onde que você vai levar Miguel para a caverna do dragão? E você vai passar esse Rio do Leão que Deus está falando comigo já faz 2 anos. Aí o Espírito Santo falou assim, é para isso que eu te trouxe aqui. E eu estou ali pensando comigo, Deus, o Senhor está me levando ao outro lado do mundo para confirmar o que o Senhor está falando. Isso é muito doideira. A gente foi adiante. E aí veio um pensamento, mas Mike, tem Rio do Leão no Paraná. Está amarrado todo espírito de engano, de decepção. Senhor, me perdoa, eu estou querendo ver Rio do Leão em tudo agora. Aí quando eu acalmei, o Espírito Santo só falou assim, e se tiver? Aí eu orei, Senhor, se tiver, me faz saber. O Senhor é que fez todas essas coisas até agora, me faça saber. Cheguei de volta
da África do Sul. Em maio de 98 fui ministrar em Curitiba. Lá em Curitiba, terminei a minha ministração. No outro dia eu fiquei até o final da conferência. No final, uma senhora veio se apresentar para mim. E ela disse: não sei porquê, mas Deus está falando para eu vir aqui falar contigo. Falei: legal, como é que é seu nome? O que você faz? Ela falou: eu sou diretora do Departamento de Cartografia do Estado do Paraná. Trabalho no governo. Cartografia? É mapeamento, né? Você mapeou todas as cidades e serras e os rios. Você sabe de todos os rios? Claro! Nós temos um departamento disso. Você podia pesquisar para mim a existência de um Rio Leão, ou Rio do Leão, alguma coisa assim? Claro! Algumas semanas depois eu recebi um e-mail. O Rio Leão fica no município 50 quilômetros das Cataratas do Iguaçu, na cidade chamada São Miguel do Iguaçu. Só dá para rir, porque é doideira demais. Eu pensei, Aí o Senhor falou assim: agora vai pesquisar a cidade de São Miguel. São Miguel do Iguaçu é uma cidade dentro do município São Miguel do Iguaçu. E quando fundou São Miguel do Iguaçu, era à beira do Rio Paraná. Quando eles fizeram Itaipu, a maior geradora de energia do mundo, consegue ouvir com seus ouvidos espirituais, que significa pedra que canta. Não teria nada a ver com a igreja que adora? A pedra que canta é a maior geradora de energia do mundo. Parece que profetiza: a igreja que adora vai gerar o maior poder do mundo. E essa hidroelétrica, quando inaugurou, uma vez eu fiz uma pesquisa, e a pesquisa falou que começou com um certo número de turbinas. Alguém já contou essa história para vocês. Quando eles fecharam as comportas para fazer o lago Itaipu, para alagar a água, para poder girar as turbinas, isso inundou, o lago inundou vários municípios do Rio Paraná, à beira do Rio Paraná. E São Miguel do Iguaçu foi o município mais inundado. E a cidade de São Miguel do Iguaçu, à beira do rio, foi completamente inundada. E tiveram que transferir a cidade. Então, quando margeavam uma vez o Rio Paraná, eles pegaram e mandaram para o lugar onde está o Rio Leão. Isso foi em 1983. Eu estou aqui há 21 anos. Fizeram isso no mesmo ano que eu cheguei. E diante de todas essas informações, eu perguntei: Pai, o Senhor mudou uma cidade por minha causa? Eu confesso. E só falou assim: mais ou menos. Isso vai te dar coragem para falar a sua história. Mas eu estou fazendo isso para que a nação tenha um sinal. Eu estou enviando para a nação brasileira o Rio do Leão, um derramar do meu espírito 12 vezes maior do que se vê hoje. Isso foi em junho, mais ou menos, de 98. Em dezembro de 98, alguém aqui estava no encontro
com Sérgio Scataglini na igreja Comunhão dos Jardins. Tem algumas outras pessoas. Eu estava traduzindo Sérgio Scataglini, e eles vão lembrar o que aconteceu. Eu estava lá traduzindo ele terminou, a gente estava na frente, e ele pegou e falou: nós vamos preparar hoje, nós não vamos ter uma ministração com imposição de mãos, que amanhã nós vamos ministrar, hoje nós vamos orar e nos preparar para essa ministração de amanhã. Nisso ele pegou o nariz, que é uma coisa que ele faz sempre, concentrando, ele pegou assim. Eu estou do lado, tudo compenetrado, né? Pensando: Deus, esse homem ungido para santificação, se tiver alguma coisa em mim, não deixe ele me denunciar publicamente, não. Por favor. Eu estou arrependido, estou arrependido, estou arrependido, estou arrependido. Ele do lado compenetrado. Eu só estou pedindo: Senhor, pôs alguma coisa entre ele e eu. Pôs alguma coisa. Não, eu estou brincando. Ele de repente põe a mão sobre o meu ombro. Quando ele pôs a mão no meu ombro, as minhas pernas, catei o púlpito assim, e ele continuou. Ele disse: Mike, o Espírito Santo me mostra algo que ele está fazendo com você. Agora, ele só conhecia o meu nome, nada da minha história. Ele diz: ele está te fazendo sinal e símbolo para a nação brasileira. Eu quero que vocês saibam que em muito, esta palavra que ele deu é o que me dá a coragem de contar toda essa história. E certamente foi essa palavra que ele não sabia de nada. E quem ele é? Ele é o filho de um dos patriarcas do avivamento da Argentina. Então é um filho, um herdeiro do avivamento da Argentina, que está liberando essa palavra. E eu sei que ele não sabe que carrega uma palavra sobre avivamento prometido e profetizado sobre a nação brasileira. Eu falei: Deus, comecei a chorar. Aí ele: Fuego! Lá foi Mike. Unción. Eu comecei a chorar. Eu chorei durante 3-4 horas. Aquela noite, tem gente que está aqui, que lembra, que vieram falar comigo depois. Eu estava num cantinho, tudo. E cada vez que alguém queria me cumprimentar, eu saía: oh, Mike, tão bom te ver. Eu fiquei 4 horas assim. Eu dormi aquela noite chorando. Eu não acreditava o que Deus estava fazendo. Aí, isso é dezembro de 98, julho de 99. Um pastor lá em Bauru, Deus tinha falado comigo: você vai tocar o meu shofar. Tinha profetizado por várias pessoas. Eu disse: eu não toco isso porque eu fui comprar. Não estou trazendo alguma coisa de volta. Eu estou tocando porque Deus mandou entregar. E Ele diz: quando você recebe, põe na boca e você vai tocar. Julho de 99, dia 16 de julho, para ser mais exato, recebi esse shofar. E a história é tremenda atrás disso. Mas foi lá no estacionamento e... toquei, conforme o Senhor tinha falado. Só que quando eu toquei, o Senhor disse: agora você vai ter que botar a boca no trombone. Agora não dá para você guardar mais essa palavra. Você vai ministrar, você vai profetizar. E eu pensando: eu vou... É doideira, Deus. Eu fui professor de seminário. Eu estava pensando, como Jeremias, eles vão me jogar numa cisterna, Deus. Vão me internar. Chegou, quantos foram? Eu sei que alguns aqui foram para o Rio de Deus em Londrina, 99, setembro de 99. Tem uns irmãos aqui. A gente estava lá com um homem que Deus usou lá em Toronto para abrir a torneira do rio. Chama Randy Clark.
Quantos estiveram lá numa ministração dele aqui em São Paulo, região? Deus usou Randy Clark para ministrar e começar aquele derramar lá em Toronto. Bom, ele estava lá em Londrina. No último dia da conferência, cheguei e Deus mandou eu profetizar isso. Gente, tinha um tapete na frente do palco, 40 metros por 4 metros. Eu peguei e preguei essa palavra que eu falei aqui. Alguém tinha dado as águas do Rio Leão, lá de São Miguel do Iguaçu. Eu peguei e fui correndo de um lado para o outro, despejando as águas, fazendo um ato profético, declarando: flua Rio do Leão, flua Rio do Leão. Deus mandou guardar um pouquinho, jogar sobre a minha esposa, representando a noiva do Senhor. Quando derramei sobre ela, ela pegou como se fosse eletrocutada e ficou um tempão no chão. Aí eu convidei os pastores presentes que estavam ali: você crê nessa palavra? Vem mergulhar no rio. Um certo pastor que está aqui, eu não me esqueço, ele veio pulando por cima das cadeiras assim, ó, e tibum, no rio, no tapete, né? Um tal de cabelo branco, barrigudo, rolando para lá e para cá. Um monte de pastores. Depois nós pegamos todo mundo ali, começamos a ministrar cura, começamos a ministrar no Espírito. Parou o almoço, 3 horas da tarde, foi coisa tremenda. Rômulo terminou. Eu fui embora cansadão. Caminho de volta à noite, 6h45, cheguei lá. Lá estava Davi, na frente, onde está o Rômulo. E na frente dele estava uma senhora e um menino. Ele falou, me chamou, falou: Mike, você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir o que aconteceu aqui. Aí a mãe chamava Silvia, o menino Lucas, ele tinha 11 anos. Ele tinha chegado naquele dia, sexta-feira. A mãe estava desde terça-feira na conferência. E ela estava na parte da manhã quando eu falei sobre o Rio do Leão. Nisso, quando ele chegou aquela tarde com o pai para buscar, ele e os irmãos dele foram para Londrina. Eles moravam em Presidente Prudente. Eles foram para Londrina para buscar a mãe. Então eles não tinham ouvido nada do que tinha acontecido na parte da manhã. Mas ele chegou naquela tarde dizendo: mãe, hoje, ou quarta-feira de manhã, eu levantei cantando uma música. Lembra que você orou comigo, mãe, para Deus me consolar e tal? Pois eu levantei cantando uma música. Quer ouvir? Aí o Lucas, naquela noite, ele cantou para mim. Um pouco mais alto aqui. Vem, Senhor, buscar a minha vida. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Buscar a minha vida, sim, lhe darei a minha vida, Senhor. Buscar a minha vida, sim, lhe darei a minha vida, Senhor. Pois contigo passarei na caverna do dragão, e depois entrarei no rio do leão, e ali, Senhor, darei louvor somente a Ti. Quer cantar? Pois contigo passarei na caverna do dragão, e depois entrarei no rio do leão,
E ali, Senhor, darei louvor somente a Ti. Quem estava no Ipiranga, na igreja do pastor Marco, 2 anos atrás? Aquela noite, 6 de setembro, 2 anos atrás, quando eu cantei essa música, caiu uma ficha que eu não tinha pensado. Porque estávamos num bairro protegido por dragões. Os que protegem o presidente e o museu, como é que eles chamam? Na nação brasileira, a caverna do dragão está aqui. Eu não sei explicar tudo isso para você, porque o Lucas não tinha nenhuma consciência de que eu tinha passado pela caverna do dragão lá na África do Sul. Como é que ele vai compor, um menino de 11 anos, uma música dessa, com essas duas coisas específicas? Eu comecei a chorar tanto, porque eu percebi, não somente aquele dia com Lucas, mas 2 anos atrás, Deus está nos levando a passar pela caverna do dragão de novo. E estamos aqui de novo. Eu passarei aqui quantas vezes for necessário, porque eu sei que vem vindo um rio do leão. Pois contigo passarei na caverna do dragão, e depois entrarei no rio do leão, e ali, Senhor, darei louvor somente a Ti. Lá naquela conferência, 99, nós pedimos para o Lucas cantar essa música. A hora que ele cantou, houve uma explosão tão grande, tão grande. E todas as vezes que a gente canta essa música, realmente percebemos, meu Deus, que confirmação a palavra profética do Senhor. E tem Anas e Simeões, pessoas que têm recebido promessas do Senhor sobre o derramamento para o Brasil. Essa palavra vem para consolar você no seu choro durante muitos anos. Porque agora é um sinal. Não é mais uma convicção. Agora Deus escreveu um sinal. E quando Deus faz sinais, é porque já está logrado. Já está homologado pelo Senhor, carimbado pelo Pai. Vou fazer. Mas sabe que o Senhor não deixou só nisso. Deus mandou a gente gravar um CD chamado Rio do Leão em seguida, que muitos conhecem. E é o CD que profetiza o Rio do Leão, profetiza a volta do Rei dos Reis. Tem até um chofar angelical na 5ª faixa. Ele toca muito melhor que eu.
Mas quando nós fomos prensar esse CD, Deus falou: antes de prensar você tem que ir lá nas cataratas. E fomos, passamos em São Miguel do Iguaçu, consagramos o rio, oramos sobre o Rio Leão lá, fomos para as cataratas, justamente no dia de Pentecostes de 2000. Não tínhamos escolha, Deus mandou e não tinha como voltar atrás. Eu até queria. Chegamos lá, pegamos a matriz, botamos no carro, pegamos os nossos instrumentos, até o pau de chuva, ou o pau de cachoeira. Traz aqui. Não, deixa do jeito que está. Traz. Deus mandou fazer um pequeno pau de chuva para profetizar esse rio. Como eu gosto disso. Levamos até o pau de chuva lá para as cataratas do Iguaçu. Chofar. E profetizamos sobre as cataratas. E pedimos: Senhor, aqui é o lugar profético que o Senhor disse que o próximo vamos ver vai ser como isso. Então, a unção desse lugar nós queremos no CD. Esse derramar é o derramar que vai preparar o caminho do Senhor. Esse derramar, não sei quanto tempo vai durar, mas esse derramar, o que Jesus está por fazer agora, é que vai preceder a sua volta. No outro dia, fomos para o lado argentino. E Deus mandou a gente fazer uma bomba espiritual. Pegamos as águas do Rio Leão, as palavras da capa, óleo que a gente tinha recolhido durante as 72 horas de adoração naquele ano, representando a adoração da nação. E Deus mandou chegar lá na garganta do diabo e a gente chegou, dia chuvoso, ninguém estava lá, até os caras lá dos barquinhos olharam para nós: vocês têm certeza que vocês queriam ir para lá? Porque você tinha que pegar um barco para chegar no negócio lá, na passarela, para você chegar lá na garganta do diabo. E fomos. Passando, tinha 4 pessoas que falavam inglês. Eu ouvi, aí eu dei um de entrão. Eu voltei: escuta, vocês são da onde? Eles responderam: África do Sul. Ah, legal. Olhei para o Davi: peraí, África do Sul? E voltei, foi correndo atrás deles, feito louco. Eu cheguei e falei: sei que vocês não sabem nada sobre isso, mas eu tenho uma palavra de um avivamento para a nação brasileira, e Deus confirmou para mim lá na África do Sul. Eu queria saber se vocês conhecem a região do Rio Leão. E olharam para mim como se olhasse para um louco. E conhecemos, nós somos de lá. Imagina, segunda-feira da Páscoa 2000, e tem 4 pessoas da África do Sul ali nas cataratas do Iguaçu.
justamente no dia que a gente está jogando o cepacol de Deus lá na garganta do diabo. Profetizamos, um irmão aquele dia profetizou: vai ser conhecido como a garganta do leão da tribo de Judá. Bom, e assim batizou. Que coisa tremenda. Mas Deus não deixou só nisso. Fomos naquele ano de 2000 para BH, para ministrar na base da Jocum, eu e Davi. Compartilhei essa palavra. E lá, depois de compartilhar essa palavra, veio uma família. Os pais trazendo os 2 filhos na mão. O que foi? O que foi? Esses são os nossos 2 filhos. Quando nasceram, Deus falou para a gente dar nomes para eles, e os seus nomes seriam proféticos para a sua geração. Esse é o nosso filho mais velho, ele é Michael. E o nosso filho mais novo, ele é Ariel, significa leão de Deus. Agora nós estamos entendendo. Uau! Mais uma confirmação tremenda. Michael, que é meu nome, e Ariel, leão de Deus. Tá bom. Fomos alguns meses depois para Porto Velho, lá no Amazonas. E lá chegou um casal trazendo 2 filhos. Um casal de índios cinta larga. Índios da tribo cinta larga. Vieram. Esses são os nossos 2 filhos. Quando nasceram, Deus mandou dar nomes proféticos e disse que os seus nomes seriam proféticos para a sua geração. Esse é o nosso filho mais velho, Michael. E esse é o nosso filho mais novo, Ariel. Um ano retrasado, um casal nos Estados Unidos veio para o Brasil. Ele pediu para eu orar por ela porque ela estava grávida. Olhei para eles e eu falei: olha, eu não sei o que é, mas Deus está dizendo que vocês precisam orar por esse filho, porque o nome desse filho será profético para a sua geração. Não falei mais nada. O ano passado vi, perguntei: e aí, que nome que vocês deram? Ariel. Falei: Deus, isso é demais. Mas aí, durante um tempo, uns 3 anos para 4 anos agora, lá no nosso ministério, eu falava para as pessoas que eu via aqui nesse dedo um anel com face de leão, como se selasse a palavra. O ano passado eu fui para os Estados Unidos e ministrando lá, um senhor saiu da 2ª fileira. Enquanto eu pregava, ele estava segurando algo na sua mão. Finalmente eu olhei para ele e falei: posso te ajudar? Ele falou: eu preciso te dar isso. Ele estendeu a mão e me deu um anel. Peguei o anel e coloquei. A cara de leão, um rubis nos olhos e diamante na boca. Essa palavra está selada. Deus vai derramar o seu Espírito 12 vezes mais sobre a nação brasileira.
Isso foi abril do ano passado. Em agosto do ano passado, 20 anos tinha passado que eu estava esperando algo de Deus. Uma espada. Eu tinha isso no meu coração, e por causa de algumas outras palavras do Senhor, entendi que Ele ia enviar uma espada profeticamente para mim. Em agosto do ano passado, no Rio, o Senhor, depois de falar essa palavra, tocou na vida de um homem. Ele chama João Lancelotti. Ele tinha um irmão chamado Leonardo, Leão Bravo. Era comissário de bordo, fazia a rota Brasil, Europa. E uma vez na Europa ele foi para a Espanha. E na Espanha ele foi para uma fábrica que eu tinha visitado em 83 com a minha esposa. Uma fábrica de espadas. E lá ele comprou 2 espadas. Uma da família Lancelotti e uma outra. Mas Leonardo, infelizmente, antes de colocar as espadas para decorar a parede da casa nova que ele estava construindo, faleceu num acidente de carro, e as espadas foram passadas para o João. Ele tinha colocado a espada da família na parede da casa dele, mas a outra espada estava encostada. Ele me chamou aquela noite em agosto do ano passado e disse: eu quero te dar algo. E falou, explicou a situação do irmão. Eu falei: mas por que você quer me dar essa espada? Ele diz: porque nas pontas da aba tem 2 leões. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu prefiro não falar nada disso para você, porque tem pessoas que vão achar que eu estou querendo chamar atenção para mim. E tem pessoas que estão entendendo o que eu estou dizendo, que eu sou a fonte do avivamento, eu sou a fonte da revelação, eu que tenho isso. Eu não estou falando por causa disso, porque eu não penso isso, mas porque Deus me fez um sinal e símbolo. Eu tenho que contar esses detalhes para você entender que Deus tem colocado a espada do Senhor em nossas mãos para fazer o rio do leão fluir nesta nação. Isso está muito ligado à adoração que nós vamos levantar, como é o nosso destino como nação brasileira. Eu quero dizer algo aqui: ninguém nessa nação nasceu para fazer show. Qualquer cantor, qualquer músico nesta nação brasileira nasceu para adorar ao Senhor. E em adorar ao Senhor, Deus vai atrair multidões para adorar ao Senhor junto. E nisso, o rio do leão vai fluir. Nós queremos ministrar sobre você uma canção profética. É uma canção que Deus me deu uns 2 anos atrás. E eu gostaria que você recebesse a ministração desta canção. E depois nós vamos adorar o Senhor e orar liberando, porque eu creio, uma das coisas que Deus falou comigo, Ele está levantando uma geração de profetas e nazireus, e muitos deles são sinais e símbolos como eu sou.
Eu sou como se fosse um precursor. Deus me mandou levantar e dizer: sou sinal e símbolo. Essa é a mensagem que Deus escreveu, porque tem outros que virão depois, e nós precisamos nos preparar, porque Deus tem escolhido a nação brasileira de uma forma tremenda para algo que é muito além do que nós possamos pensar ou imaginar. Você pode imaginar o que é 12 vezes mais o que estamos vendo hoje? Eu estou falando de pessoas totalmente desconhecidas, andando no poder do Espírito Santo, levantando os mortos, curando os enfermos no meio da rua. Um monte de ungidinhos. Alguém vai perguntar: mas você foi em qual conferência? Que conferência? O cara chegou em mim no meio da rua. Que congresso? Não foi congresso não, eu estava lá na loja Americanas, e chegou um cara, passou por mim, de repente eu comecei a tremer. Eu fui para o médico, diabetes eu não tinha mais. Eu estou falando de ir para a reunião da família que acontece cada 2 anos, e toda a parentela vem, e Deus articula uma situação de levanta no manto do Senhor e começa a falar, e gerações que eram duras de coração começam a chorar na manifestação do Senhor. E a família faz uma aliança familiar com o Senhor Jesus. Essa música veio porque Deus tem escolhido coisas naturais para profetizar e proclamar a sua glória. Ele tem escrito nas nossas vidas mensagens, mas Ele está escrevendo também para a nação brasileira. Eu estou te enviando o Rio do Leão, meu poder, meu espírito 12 vezes mais. Eu estou te dando, nação brasileira, a chave da casa de Davi. Você vai levar as nações a adorar o Rei. Vem, Espírito Santo. Céus proclamam sua glória, o firmamento, as obras de suas mãos. A tua história se escreve em minha vida. Que maravilha é seguir ao Senhor. Tu és fiel, meu Abba Pai, meu Senhor, justo e veraz. Olhos virão, e ouvidos ouvirão. Com aquilo que Deus nos preparou. Dá para cantar? Céus proclamam sua glória,
o firmamento, as obras de suas mãos. Tua história se escreve em minha vida. Que maravilha é seguir ao Senhor. Tu és fiel,